Boa noite, Shalom, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adorá-lo até aquele dia em que o veremos face a face, terminada a lida desta vida, o trabalho, lida quer dizer trabalho. Nós cantaremos esse cântico 509, Verei meu Redentor, do cantor cristão. Finalidade é real quando já do rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de o saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, a Bíblia, nos chama às boas obras. Nós vimos esse texto de Mateus 5, o versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus nos chamou a praticar boas obras. Não é porque somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus que nos dá o seu Filho, que morre na cruz do Calvário e paga o preço da nossa redenção, que nós não vamos praticar boas obras. Pelo contrário, Ele nos chama a ser luz e Ele diz que essa luz vai brilhar através das boas obras. A palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, e eu quero ler esse texto, diz o seguinte: Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criação dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então Deus nos criou em Cristo. Ele nos deu nova criação, novo nascimento, para que nós pratiquemos boas obras. Então, a palavra de Deus nos incentiva às boas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 17, nos diz o seguinte, Tiago 2, 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E aí ele diz no versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé se evidencia nas obras, se mostra através de obras. Não adianta dizer eu tenho muita fé e não ter obras. Que obras? De que obras nós estamos falando? Tiago 4,17, ele diz assim, quem não faz o bem está pecando. Eu quero ler esse texto aqui de Tiago também. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, em primeiro lugar, boa obra é fazer o bem. Praticar boas obras é fazer o bem. E a palavra de Deus nos diz em Tiago 1,27 que a verdadeira religião é visitar os órfãos
cuidar das viúvas e guardar-se incontaminado no mundo. Então, essas obras que Deus quer ver em nós, que nós ajudemos o necessitado e que nós nos guardemos incontaminado do sistema do mundo, corrupto, egoísta, avarento. Essa é a boa obra que Deus quer que nós façamos. Fazer o bem, cuidar dos necessitados, tanto espiritualmente quanto financeiramente, nós precisamos cuidar dos necessitados. Esse é o propósito de Deus para nós. Ele nos criou para as boas obras. A Bíblia diz em Mateus 16, 27, que nós seremos julgados pelas nossas obras. Eu vou ler com você esse texto. Então, as boas obras têm um lugar muito importante. Mateus, capítulo 16. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Jesus precisou fazer por nós. A boa obra de morrer por nós, derramar um sangue justo. Ele é o Cordeiro perfeito, que veio ao mundo para nos resgatar, para nos redimir, para expiar os nossos pecados. Mas Deus nos chamou para praticar boas obras e Ele vai nos julgar pelas nossas obras. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, querido. Deus espera de você boas obras. Deus quer que quando Jesus voltar, nos encontre servindo a Ele. Assim como Ele serviu. Ele disse, se o Filho do Homem veio para servir, quanto mais vocês. Jesus nos chamou para as boas obras. Boas obras é fazer o bem. Quem não faz o bem está pecando. Então, nós fomos chamados para isso. E 1 Coríntios 3, 13 também nos fala sobre as boas obras e o julgamento delas. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então haverá um dia de julgamento, o dia, se refere à volta do Senhor Jesus com um julgamento sobre a terra. Ele vai nos julgar segundo as suas obras. É claro, pelo conhecimento da Bíblia, que nós não devemos fixar os nossos olhos nas nossas boas obras. Ela deve ser uma consequência da nossa fé. Como diz Paulo, o amor de Cristo me constrange. Porque nós cremos na suficiência do sacrifício de Cristo para nos salvar. E somos gratos pela salvação. Somos muito gratos por ter uma vida em Deus, por ter uma vida eterna. Nós vamos praticar boas obras, fazer o bem. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 5 ainda, do versículo 2 ao 4, como a gente deve fazer o bem. Mateus 5, nós vamos ver que o bem, aliás é Mateus 6, olha aqui a maneira de fazer o bem. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, a maneira de fazer as boas obras, querido, é como para Deus, em oculto, em secreto. Nós muitas vezes ficamos magoados lá no serviço onde você está, com a sua família. Se você ajuda alguém, você quer ser recompensado. Muitas vezes nós queremos ser elogiados, nós queremos recompensa nessa vida, mas a palavra de Deus nos diz que no julgamento final nós seremos julgados pelas nossas boas obras e as recompensas, os galardões nos serão dados. Então, meu amado, em nome de Jesus, compreenda isso. Esforce-se por fazer o bem.
esperando a recompensa do Senhor. Faça em oculto, sirva aos homens como ao Senhor. Então a palavra de Deus nos fala que essa é a maneira de fazer o bem, em secreto, em qualquer lugar, querido, na sua casa, no seu serviço, diante da sociedade. Vamos fazer o bem e não ficar mostrando, publicando aquilo que nós fazemos. É claro que às vezes é publicado uma boa obra, mas que no nosso coração nós não queremos nos exaltar, porque a Bíblia diz que quando a gente faz boa obra e quer se exaltar, a recompensa é o aplauso dos homens e não o favor de Deus, o galardão de Deus. Então, nós temos que lembrar que boas obras é fazer o bem. E boas obras também é não fazer o mal. Não basta só fazer o bem. Tem gente que acha, tem uma noção que se eu fizer muito bem, eu vou cobrir o mal que eu faço. Não pode ser assim. Como é que eu posso fazer o mal? Como é que eu posso viver no pecado, viver na carne, se eu morri para ele? Gálatas 5, nós vamos para Gálatas para ver que as obras da carne, né, a Bíblia diz assim, são as seguintes. Gálatas 5, ela diz para nós quais são as obras da carne. Nós estamos aqui em Coríntios, vou em Gálatas. Gálatas 5. Primeiro eu quero ler o versículo 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Servir, fazer o bem. Aí ele começa a dizer que as obras da carne são opostas ao Espírito. Ele diz assim, as obras da carne são conhecidas, mas Gálatas 5,19, e são prostituição. A sociedade pode achar normal a prostituição, mas a palavra de Deus diz que são obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia. Lascívia quer dizer desejo sexual errado, que não está dentro do casamento. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, né? Divisões, causar divisões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Então, as obras da carne são as obras do mal. Eu incentivar a minha carne, deixar que a cobiça, né, é o último mandamento dos 10 mandamentos. Não cobiçais a mulher do próximo, ou o esposo de outra pessoa, o carro do próximo, ou antigamente era o jumento. Nada que pertence ao próximo. A cobiça da carne. A carne é cheia de vontade. Ela leva a muitos males, a obras erradas, a obras que vão gerar morte. Romanos 8,6 diz assim que o pendor, a inclinação da carne dá para a morte. Quando você alimenta a carne com filmes que te despertam desejo errado, desejos errados, tem pessoas que até falam em assistir um filme com pornografia para apimentar o seu leito conjugal. Não faça isso, querido. Mesmo dentro do casamento, às vezes nós podemos dar lugar a coisas que não é para nós. Se a pessoa vai fazer sexo com seu marido pensando em outro, ela está adulterando. A Bíblia diz que quem deseja o outro, só de desejar o outro no coração, está adulterando. É um fingimento, não é mesmo? Se a pessoa, ela apimenta mesmo o seu leito conjugal com seu marido, pensando em outro, no artista, não. Obras da carne levam à morte. Qualquer desejo sexual errado, bebedices, em vez de buscar se preencher no Senhor, se preenche em coisas erradas, idolatrias. Então, essas obras geram morte na nossa vida. Vamos concluir. Gálatas 5 diz o seguinte, Gálatas 5,
Nós vamos ler mais um versículo. Gálatas 6. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, colherá corrupção. Mas o que o semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É claro que muitas vezes seremos decepcionados, não seremos incentivados a fazer o bem, mas seremos incentivados a fazer o mal, a ir para as obras da carne que levam à morte. Amigos que te zombam de você, fazem bullying se você não fizer aquilo que a carne gosta, prostituição, bebedice, como o mundo incentiva isso. Mas a Bíblia diz, faça o bem. Quem semeia para a carne, para as obras da carne, colherá corrupção, colherá morte. Mas quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se você não desfalecer, não desanimar, se você perseverar em fazer o bem, ainda que os homens não te aplaudam, você vai receber de Deus a recompensa. Se você tem fé nisso, tem fé na palavra de Deus, continue a fazer o bem. E quero ler um texto de Colossenses 3, também, a respeito de fazer o bem, que me incentiva muito a fazer o bem. Tudo quanto fizerdes, Colossenses 3, 23, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, não para o seu marido, não para os seus pais. Tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Não para aquela criança que você tem que cuidar, está doente, mas está muito difícil, para sua mãe doente, ou para o seu pai doente. Não, querido, a sua recompensa é se você fizer como para Deus. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. E aí ele vai falar no versículo 25, pois aquele que faz injustiça, ou aquele que faz mal obra, aquele que semeia na carne, aquele que segue os conceitos do mundo, receberá em troco a injustiça feita. Isso não há acepção de pessoas. Faça o bem, persevere, não desfaleça, e você vai ter recompensa. Faça o mal, faça injustiça, vá para um caminho errado, para um caminho que não é o caminho de Deus. Não é o caminho do eterno. Aproveite que a carne quer, as cobiças, os desejos da carne, e você vai colher de acordo com o que você semear. Meu querido, pense sobre isso. A Bíblia fala sobre obras. Ela fala sobre graça, salvação em Cristo, mas ela também fala sobre obras. Fé gera obras. Falta de fé vai gerar más obras. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Cremos que há uma vida eterna. Cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que o caminho vai levar, no final, à salvação. A novos céus e nova terra, ao céu. E cremos, ó Deus, que se andarmos na carne, estaremos entrando num abismo de condenação. Não queremos, ó Deus, dar lugar a desejos errados, qualquer que for ele. Não importa o nosso passado. Nós vamos, como diz o apóstolo Paulo, crucificar a nossa carne. Nós vamos esmurrar a nossa carne. Vamos, em vez de dar lugar às obras da carne que trazem morte, nós queremos, com a tua ajuda, com a ajuda do teu Espírito, andar em boas obras. Nos ajude, ajude cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Voltamos com você, se Deus quiser, na próxima sexta-feira.